Ouvi um uivo que me fez arrepiar os pelos do corpo. Meu coração disparou e o homem disse que aquilo era um lobisomem. Consegui ver aquele ser. Tinha os olhos vermelhos de fúria e ele me encarou. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreva, deixe seu like. Tem histórias todas as semanas. Meu nome é Amaro e gostaria de contar para vocês uma história que meu avô me contou, de algo que aconteceu com ele. Meu avô se chama Manuel e mora em um sítio em Pernambuco. E a vida toda morou lá. E tem muitos causos para contar, mas esse que relatarei aqui foi algo que mudou sua visão da vida. A partir de agora, contarei exatamente como ele me contou, com suas palavras. Quando tinha 17 anos, conheci sua avó e começamos a namorar. Nesta época, o namoro era diferente, era na casa da moça e acompanhado de seus pais. Todos os dias, depois de terminar o serviço na roça, eu ia para a casa dela. Ficava alguns minutos e depois ia para minha casa. Numa sexta-feira, acabei ficando mais tempo, pois ajudei o pai dela a arrumar uma cerca que havia caído e alguns animais haviam fugido. Quando começou a escurecer, meu sogro falou para que eu fosse embora, pois a estrada ficaria perigosa e circulava uma conversa de que havia aparecido um lobisomem naquela região. Eu não dei muita importância a isso, já tinha ouvido falar sobre lobisomem antes, mas achava que era só uma lenda. Saí da casa de sua avó, era por volta das 9 horas da noite. Era uma noite de lua cheia. Apesar de não ter iluminação na estrada, o brilho da lua ajudava a clarear o caminho. Estava a pé, pois as casas não eram tão distantes, coisa de uns 30 minutos de caminhada. Após uns 10 minutos, ouvi um barulho no meio da mata. Achei que poderia ser um animal. Continuei, porém de repente ouvi um uivo que me fez arrepiar os pelos do corpo. Resolvi ficar alerta e conforme o barulho aumentava, saí correndo. E com muita sorte encontrei uma casa, para onde corri e comecei a bater na porta, pedindo ajuda. Um senhor abriu a porta, já com uma arma na mão. Disse para ele que havia algum animal por ali e precisava de ajuda. Vendo minha cara de assustado, ele me mandou entrar e em seguida fechou a porta. Enquanto eu explicava o que havia acontecido, o uivo ficou ainda mais forte e parecia bem próximo de onde estávamos. Meu coração disparou e o homem me falou que aquilo era um lobisomem, que estava rondando pela área há alguns dias e já havia atacado outras casas. Começamos a ouvir passos em volta da casa. Parecia que a criatura estava procurando uma forma de entrar. Eu estava realmente apavorado. O senhor me deu uma arma e disse para que se algo entrasse, eu atirasse. De imediato. A criatura começou a bater na porta com muita força, mas ela resistia bravamente. O bicho voltou a procurar uma outra entrada. Nisso, ele encontrou a porta dos fundos. O senhor correu para lá e começou a atirar. E disse que se o monstro continuasse a bater aquela porta, não aguentaria. Depois de vários tiros, a porta ficou com um grande buraco. E ao olhar por ele, consegui ver aquele ser que nos atacava. Era uma mistura de lobo com homem. Tinha o corpo todo peludo, um focinho grande e andava em duas patas. O lobisomem tinha os olhos vermelhos de fúria. Ele me encarou e enquanto fazia isso, o senhor acertou um tiro bem no meio da barriga do bicho, que cambaleou e saiu correndo para a mata com sangue pingando. Ficamos preparados para quando aquele monstro voltasse. Porém, isso não aconteceu. Ouvimos uivos como de um animal que estava sentindo muita dor. Parecia que ele estava se distanciando. Conseguimos relaxar depois de 1 hora. Minhas pernas ainda tremiam. Nunca acreditei realmente que esse ser existisse e presenciar daquela forma me fez nunca mais duvidar de nada. Fiquei na casa daquele senhor, que se chamava Antônio, até o dia clarear, e pude pegar o rumo de minha casa. Ao chegar lá, encontrei meus pais desesperados, pois não sabiam onde eu estava e o que poderia ter acontecido. Relatei a eles tudo o que havia passado, e eles ficaram muito assustados e agradeceram a Deus por eu ter saído vivo daquilo. Nos dias que se seguiram, não andei mais à noite e procurei saber mais notícias sobre o lobisomem. Voltei à casa do senhor Antônio. Acabamos nos tornando bons amigos. E ele me disse que ficou sabendo que um homem havia aparecido com um ferimento na barriga no hospital da cidade e que depois que recebeu tratamento, desapareceu.
tínhamos certeza que esse homem era o lobisomem, porém não conseguimos descobrir quem ele era. E assim aconteceu, a primeira vez que vi algo sobrenatural na minha vida. Meu avô me contou que essa não foi a última vez que vi um lobisomem, mas a história que ele contou dessa próxima vez ficará para um novo relato que enviarei em breve. Acesse nossa playlist de relatos e confira outras histórias como essa. Se desejar relatar a sua história, envie para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Obrigada!